Olá a todos. Então, falarei sobre o profeta Jeremias. História e ministério do profeta Jeremias. Jeremias foi um profeta que profetizou em Judá no final do século 7, início do século 6 a.C. Aquele foi o período de declínio do Reino do Sul, marcado pelos reinados de seus últimos monarcas. O profeta Jeremias falou sobre o avanço inevitável da Babilônia, que culminou no exílio do povo judeu. Neste estudo bíblico, conheceremos o que a Bíblia diz sobre quem foi Jeremias. A história de Jeremias, sua infância e juventude. Durante a infância do profeta Jeremias, os reinados de Manassés e Amon foram caracterizados pela apostasia e idolatria. O próprio rei Manassés anulou completamente a reforma iniciada pelo rei Ezequias, seu pai. Apesar disso, na cidade sacerdotal de Anatote, Jeremias teve contato com a tradição religiosa de seu povo. Ali ele cresceu em um lar temente e obediente a Deus. Ele foi instruído na lei do Senhor e recebeu também profundo conhecimento das profecias de profetas anteriores, como Isaías, Amós e Oséias. Jeremias, da cidade de Anatote. Jeremias foi filho de Elquias e nasceu na cidade de Anatote, no território de Benjamim. Isso ocorreu aproximadamente em 650 a.C., no final do reinado do rei Manassés, de Judá. Anatote era um vilarejo sacerdotal que ficava aproximadamente a 3 quilômetros de distância de Jerusalém. Josué 21, do 17 ao 18. Jeremias 11, do 21 ao 23. Jeremias era um sacerdote, além de ser um profeta. Ele viveu num dos períodos mais conturbados da história do Oriente Antigo. Quando Jeremias nasceu, Israel, o reino do norte, com capital em Samaria, já havia caído há pelo menos 70 anos diante do Império Assírio. O nome Jeremias pode significar o Senhor edifica, no sentido de exaltar, ou o Senhor lança, considerando também o significado do nome do pai do profeta Jeremias, Ilquias, que significa em hebraico, o Senhor é minha porção. Muito provavelmente, a família de Jeremias era fiel ao Senhor, mesmo durante as terríveis práticas idolatras durante o reino de Manassés. O chamado profeta Jeremias. Quando o rei Manassés morreu, provavelmente Jeremias tinha cerca de 10 anos de idade. Amon, o filho de Manassés, governou Judá por 2 anos, entre 642 e 640 a.C. Depois, quem assumiu o trono foi o jovem Josias, que governou entre 640 e 609 a.C. Jeremias foi chamado pelo Senhor como profeta
no 13º ano do reinado de Josias, em 627 a.C., no registro de sua convocação, a Bíblia enfatiza a forma soberana com que Deus o chamou. Antes que te formasse no ventre, te conheci, e antes que saíste da madre, te santifiquei. As nações te dei por profeta. Jeremias, do 1 ao 5. Diante do chamado de Deus, o jovem Jeremias alegou ser incapaz de desempenhar tal tarefa, pois não passava de um menino. Curiosamente, essa foi a mesma objeção feita por Moisés, quando Deus o chamou, em Êxodo 4:10. O rei Salomão também fez uma observação semelhante quando assumiu o trono de Israel, em 1 Reis 3:7. No entanto, isto é muito significativo e indica uma possível idade para que haja uma experiência para exercer tamanha responsabilidade. Essa resposta do profeta também pode significar que ele ainda era espiritualmente imaduro. No entanto, a objeção do inexperiente Jeremias não foi um problema para Deus. Na verdade, o Senhor o convenceu, dizendo: não tenha medo, Jeremias. Deus avisou o profeta que ele deveria falar tudo o que lhe fosse ordenado, mas também prometeu que estaria com ele durante os terríveis anos de aflição que se aproximavam. O Senhor disse para Jeremias: você, Jeremias, cinge os seus lombos para pregar minha palavra. O profeta Jeremias exerceu seu ministério num período de pelo menos 40 anos. Isso significa que se sua chamada para o ministério profético ocorreu entre 627 ou 626 a.C., o profeta Jeremias continuou profetizando até pouco depois da queda de Jerusalém, em 587 a.C. Assim, ele profetizou durante os reinados dos últimos 5 reis de Judá: Josias, Jeocás, Joaquim e Zedequias. Um fato bastante interessante é que o ano de início do ministério do profeta Jeremias foi marcado por grandes reviravoltas internacionais que abalaram a história imperial. Entre 627 e 626 a.C., Assurbanipal, o último grande rei da Síria, e Candalar-nu, o governante da Babilônia, morreram. Então, Nabopolassar, pai de Nabucodonosor, se aproveitou daquele momento conturbado e de enfraquecimento do Império Assírio e se tornou rei da Babilônia. Isso acabou culminando na conquista da Síria em 612 a.C. e no florescer do Império Babilônico em 605 a.C., como a maior potência mundial. O ministério do profeta Jeremias começou em Anatote e provavelmente ele permaneceu ali
durante alguns anos. Durante esse período, é possível que fosse visto pelos judeus apenas como um profeta insignificante de um pequeno vilarejo. Existe um período de silêncio no ministério de Jeremias, de cerca de 13 anos, entre 621 a 609 a.C. Durante esse período, não há qualquer informação sobre a sua vida. É provavelmente que foi nesse tempo que ele acabou imigrando de Anatote para a capital de Jerusalém. Após a morte de Josias, Joacás foi colocado no trono de Judá, mas este reinou por apenas 3 meses e foi deposto pelo faraó Neco para servir aos interesses do Egito. Em seu lugar foi posto Jeoaquim. O profeta Jeremias era contra a liderança de Jeoaquim. Inclusive, foi nos primeiros anos de seu governo que o profeta proclamou um importante sermão, que resultou em seu banimento do templo e quase lhe custou a vida. Jeremias, o profeta, também profetizou a morte de Jeoaquim. Depois da morte de Joaquim, seu filho Joaquim assumiu o trono em seu lugar. Mas o jovem monarca governou por apenas 3 meses. Logo foi levado para a Babilônia. Para o seu lugar, Nabucodonosor colocou Zedequias. Nessa época, o Egito e a Babilônia estavam disputando o controle daquela região. E o profeta Jeremias, repetidamente, profetizou acerca da vitória da Babilônia. Ele insistiu que qualquer esforço para resistir ao avanço da Babilônia, mesmo recorrendo a uma possível aliança com o Egito, seria inútil. Isso porque a Babilônia era um instrumento nas mãos de Deus para executar seu juízo. O profeta acabou sendo perseguido por causa desse seu posicionamento. A mensagem do profeta Jeremias. Apesar de o ministério do profeta Jeremias ter sido bastante longo, sua mensagem principal é muito clara. Essa mensagem pode ser pontuada da seguinte forma: o profeta Jeremias convocou o povo ao arrependimento, a fim de evitar o julgamento divino. Depois, o profeta Jeremias avisou que o tempo de arrependimento havia se esgotado e que Judá sofreria o juízo de Deus. Tal juízo seria muito severo, pois implicaria na perda da terra prometida. Ele profetizou que o cativeiro babilônico seria inevitável e que Jerusalém cairia diante de Nabucodonosor. O profeta mostrou, através de sua mensagem, que Judá mereceu o cativeiro por causa dos graves pecados que o povo persistiu em cometer, sobretudo a idolatria. O profeta Jeremias anunciou que o templo em Jerusalém não poderia proteger os judeus do julgamento iminente. O profeta também anunciou que Deus salvaria um remanescente de seu povo por meio do exílio. Então, quando o período do cativeiro terminasse, haveria uma maravilhosa restauração sob uma nova aliança. O Novo Testamento mostra
que essa promessa encontra seu cumprimento pleno em Cristo. Então, é possível perceber claramente que a mensagem do profeta Jeremias, conforme registrada em seu livro, serviu para lembrar os exilados sobre os motivos que lhe conduziram às provações que eles estavam enfrentando, bem como assegura-lhe que, ao se arrependerem, eles voltariam para Jerusalém e desfrutariam de grandes bênçãos. Se a situação interna em Judá era lamentável por conta do declínio religioso e do paganismo que se espalhava pela nação, o ambiente internacional também era bastante movimentado. Havia um clima de constante tensão envolvendo os assírios e os egípcios e os babilônios. Esse era o cenário em que Jeremias passou seus primeiros anos. A personalidade e a vida do profeta Jeremias. Jeremias exerceu todo o seu ministério de maneira vigorosa. Mesmo diante de muitas aflições, ele teve uma vida bastante solitária, muito por conta da mensagem impopular que transmitia. Durante seu ministério, é possível perceber a forma com que ele se envolveu pessoalmente com sua mensagem, de modo que ele sentiu, antes do próprio povo, a agonia da aproximação do cativeiro babilônico e o derramamento da ira do Senhor, por causa do pecado do povo. O profeta foi proibido pelo Senhor de se casar e formar uma família. Isso era para que a vida de Jeremias servisse como um sinal das transformações que o exílio resultaria na vida cotidiana do povo. Jeremias experimentou angústia tão grande durante sua vida, que por conta de seu lamento ele ficou conhecido popularmente como profeta chorão. O profeta Jeremias foi preso e teve sua vida ameaçada várias vezes. Na verdade, o conteúdo de sua mensagem o colocava em oposição à liderança de Judá. Por isso, muitas vezes, Jeremias parecia detestar sua missão, pois ela lhe ocasionava grandes problemas, inclusive com seus parentes e conhecidos. Ele era alvo de zombaria e todos o amaldiçoavam. Com base nos detalhes registrados por Baruque, seu escriba, é possível perceber que Jeremias tinha uma personalidade forte e repleta de contraste. Ele era um homem honesto, gentil, afetuoso, um profundo observador, analítico e, ao mesmo tempo, inflexível. Apesar de se lamentar com frequência, o profeta Jeremias era uma pessoa otimista e de oração. Ele superou qualquer timidez que pudesse ter no início de seu ministério. Ele também suportou a hostilidade, a solidão, a angústia e até mesmo a sensação do aparente fracasso. Diante de um sofrimento tão intenso, o profeta Jeremias, em alguma ocasião, não conseguia entender porque estava sendo submetido a tudo aquilo. O final do ministério do profeta Jeremias.
Após a queda de Jerusalém, a fama de Jeremias já havia se espalhado, até mesmo na Babilônia. O rei Nabucodonosor o deixou em Jerusalém para ficar com o restante dos judeus que não foram levados cativos. O profeta Jeremias, então, permaneceu em Jerusalém, até que o governador de Judá, Gedalias, foi assassinado por Ismael, um fanático judeu. Temendo uma represália dos babilônios, muitos judeus fugiram para o Egito, mesmo contra as advertências de Jeremias. Nesse contexto, parece que o profeta acabou sendo obrigado a seguir os fugitivos e foi também para o Egito. Em Jeremias 43, do 6 ao 7. No Egito, o profeta Jeremias, já um homem experiente, com a idade de pelo menos 70 anos, continuou pregando a palavra de Deus. Portanto, até mais.